programa. Ele faz uma questão seguinte: o que dizer do medo, pânico de ser enterrado vivo? Já pesquisei e li no site sobre o medo da morte, mas não encontrei nada a respeito. Mas conforme tenho tomado cada vez mais consciência do Evangelho, esse medo vai diminuindo, pois estou certo de que eu fui reconciliado com Cristo. E após a morte do meu corpo, aqui, abrirei os olhos lá. Isso acontecerá instantaneamente, como você mesmo disse. Provavelmente nem ficarei sabendo. Mas em mim permanece ainda esse medo de ser sepultado vivo, algum tanto claustrofóbico. Se a vida não poupa, o que acontece ao justo? Se a vida não poupa, e o que acontece ao justo, acontece ao injusto, tanto de bom quanto de ruim. E existem relatos desses casos. A fé em Deus e o morrer em Cristo seria uma garantia de que isso não vai acontecer? Hoje, os protocolos da medicina e da neurociência estão tão avançados a ponto de evitar isso? O que dizer da catalepsia? Como perder esse medo? Pela fé apenas ou racionalmente, estudando e vendo que hoje isso é bastante improvável? E acontece mais em lugares pequenos onde a medicina não é avançada. Se é que é isso, pois nunca pesquisei sobre o caso para não ficar neurótico, como você disse. Para não ficar orando pela tentação analogamente falando. Bom, a questão do Anderson é essa, a questão da catalepsia, né? O problema é que ele não pesquisou sobre o caso para não ficar neurótico, mas por não pesquisar ficou paranoico, né? Então, na realidade, os casos de catalepsia registrados são tão raros, que a nossa sociedade brasileira ficou assombrada pelo fantasma do ator Sérgio Cardoso. Isso mesmo. E pelos mitos da década de 60, da morte dele, que diziam que depois de alguns dias de enterrado, um médico que o assistia, que morava, se não me engano, na Europa, teria ligado para a família dizendo: por que vocês o enterraram assim tão rápido sem me consultar? Porque ele sofria de catalepsia, pode ser que ele não tivesse morrido. Aí diz a lenda urbana, que eu não tenho a menor possibilidade de verificação, apenas era o que eu ouvia na minha adolescência. Contaram-se muitos casos dele, né? Então é que depois a família, aflita por tal narrativa, mandou abrir a tumba e ele estaria de bruços e a parte de cima do caixão toda arranhada. Essa é a lenda urbana, que virou um modelo de assombração arquetípica no imaginário brasileiro, né? Então, a maioria das pessoas que no curso da minha vida de atendimento pastoral me chegaram com essas questões relacionadas ao medo de serem sepultadas vivas por causa de catalepsia, vinham assombradas pelo fantasma do Sérgio Cardoso, né? Eu, inclusive, convivi assim, muito de perto. Elas tinham medo de morrer e ser enterradas vivas. O procedimento normal de enterrar no máximo em 24 horas e poder haver um caso cataléptico de estado de permanência naquele estado de dormência mais longo do que este, e que, se não for absolutamente bem verificado, como aí ele até fez referência, são casos mais comuns ou na antiguidade ou em ambientes mais simples, menos sofisticados do ponto de vista da medicina, aonde não existem nem os aparatos que diagnosticam e determinam a morte, né? E simplesmente foi ficando gelado, parou, sacudiu, bateu, não respondeu, morreu, né? E se esfriar, tá morto. E se ficar 10 horas assim... Esfriou já é presunto, né? Já virou presunto. Vai para debaixo da terra. Hoje em dia você tem o paradoxo do oposto, que é você ver uma pessoa morta, sustentada por máquinas,
como foi o caso agora ultimamente dessa menina, né? Já quase indo para 2 décadas, a família implorando para desligarem as máquinas, e é o sistema, o governo, que se sente no direito de legislar até sobre coisas desse tipo. Então nós estamos indo... Determinar o que é o justamente, razoável mínimo de uma vida, né? Onde é que cessou, e mais do que isso, que os familiares, num caso como esse, são os juízes dessa decisão, não é? E não essas leis politicamente corretas, mais dos Estados Unidos, e que nos afetam aqui muito mais profundamente do que afetam a consciência europeia, né? Mas o Brasil tem essa mania de o que se torna politicamente correto nos Estados Unidos é logo absorvido aqui. Mas respondendo a questão dele... já que você estava ainda, na hora que você falou uma coisa, o Gabriel perguntou, existe na Bíblia caso de catalepsia, Caio? Eu não tenho nenhuma notícia a respeito, né? Nenhuma. Agora, eu quero só explicar que esse barulho que vocês estão ouvindo aí é de uma britadeira, de alguma coisa que está limpando aqui a rua do lado de fora, então não se impressionem, o mundo não está acabando. Pois bem, então, e todo mundo fala mais alto quando isso acontece, que é para encobrir o ruído, que não vai demorar tanto assim. Fato é que, indo a questão dele, ele sofre mesmo de claustrofobia. Uma claustrofobia que se vinculou ao tema da catalepsia. Então é uma claustrofobia extremamente vinculada ao trauma desse tipo de informação e a impressão que essa informação causou nele em algum momento da vida. Porque, estatisticamente falando, as chances de que isso aconteça com ele são praticamente inexistentes. Esse é um fenômeno raríssimo e que, na urbanidade, com todos os seus aparatos científicos, torna-se cada vez mais improvável, né? Vai chegando ao ponto quase da impossibilidade, de modo que é muito mais uma questão psicológica e claustrofóbica do que de qualquer outra natureza. Com relação a ser poupado ou não ser poupado disso só pelo fato de ser de Jesus ou não ser de Jesus, eu pergunto a ele o seguinte: qual foi a diferença que fez na hora em que o pinto do Herodes ficou ereto por ver a Salomé dançando diante dele no salão e ficar com aquela vontade imensa de só pensar com a cabeça de baixo, e aí chamar a menina e dizer: olha, pede o que você quiser, até a metade do meu reino, mas deixa eu conhecer a tua recâmara interior. E a mãe dela, com um ódio danado da escolha ter recaído sobre a filha, e um ódio imenso que já tinha de João Batista, resolveu então transformar seu ódio de João Batista numa angústia de alma também para Herodes, que se diz que estranhamente apreciava conversar com João Batista e o temia, né? E o temia, mas o tesão dele por Salomé era maior naquele momento do que qualquer que fosse a reverência dele pelo profeta João Batista. Então, qual é a minha pergunta? A minha pergunta é o seguinte: o fato de João Batista ter precedido o Messias deu a ele a dignidade de uma morte longeva, bonita, cercada de discípulos, de amigos e de flores? Ou ele foi trocado por um pinto ensandecido, tendo a sua cabeça cortada, trocado por uma genitália apresentável ante a tara de um narcisista, que faz vir numa bandeja de prata a cabeça do homem que Jesus disse: dentre os nascidos de mulher não houve ninguém como João. Eu acho que depois da gente saber disso, toda essa questão vira idiotice. Eu estou aqui para qualquer coisa. Eu gostaria de morrer cercado pelos meus familiares, pelos meus filhos. Eu gostaria de ter uma morte abraâmica, se fosse possível. Até disse ontem
lá pregando ali na tenda do caminho, que o meu sonho juvenil era morrer pregando, né? Pá! Seria a glória, né? No meio de um grito sobre a vitória de Jesus, morrer. Pô, eu orei muito pedindo isso. Depois a vida passou e eu deixei de ter essa vontade anseio, né? de ser um kamikaze do reino de Deus, de morrer num púlpito, essa coisa toda. Aí começou a me dar aquela vontade dos velhos, né? De morrer cercado da família, de abençoar filho por filho, neto por neto. Por mim, se pudesse ser assim, maravilha, que assim seja. No entanto, eu estou preparado para que ela venha do jeito que ela vier. Né? Você tem um filho, você cuida dele desde que cortaram o cordão umbilical dele. Você ajuda a limpar, tirar toda a gosma miniótica do menino. Você ajuda a dar o laço no umbiguinho dele. Você limpa e beija. Você cuida dele, você limpa o bumbum, você fica até os 4 anos de idade ouvindo aquele grito, papai, acabei! Aí você já sabe que você pode estar em contato com o arcanjo Miguel, mas você vai ter que dizer, Miguel, segura as pontas que eu vou limpar o bumbum de um anjinho que está me chamando. E você cuida, e você perfuma, e você educa, e você ama, e você beija, e você faz tudo por ele. Aí um dia, aos 22 anos de idade, os teus filhos te recomendam que você não vá vê-lo aonde ele está caído, porque eles querem te poupar de ver o desfiguramento que um atropelamento de um BMW a 180 km por hora causou na face linda dele. Se um cara que viveu essa experiência está preocupado com o modo de morrer? Nem um pouco. Determinadas cacetadas da vida te libertam para sempre de tudo. O que o Anderson, dentro do que ele coloca aqui, né, a perda do medo da morte é que faz a gente não ter mais essas... O próprio Paulo revela a naturalidade de qualquer humanidade em relação ao medo de certos modos de morrer. A gente lê Paulo escrevendo lá em 2 aos Coríntios, ele dá graças a Deus por ter sido livre daqueles desesperos que ele sofreu em Listra e em Icônio, onde ele disse que foi exposto a angústias tão grandes a ponto de desesperar-se da própria vida. Quer dizer, é quando o indivíduo atinge aquele estado kierkegaardiano, da descrição do Kierkegaard, quando enquanto viver e existir é extremamente mais prazeroso do que a ideia de morrer, o indivíduo quer viver. Mas quando a existência passa a ser algo pior do que tudo, nesse dia ele quer morrer. Então Paulo está descrevendo ali aquele momento lá em Listra e Icônio em que a existência foi tão pavorosa de agonia, de dor e de suplício, que ele desesperou da vida. Em outras palavras, tudo que ele queria era morrer. Ele pede a morte para si, né? Aí ele diz, graças porém a Deus que me livrou de tão horrendo modo de morte. Quer dizer, ali ele confessa que aquele modus operandi do morrer era uma coisa tão supliciante, tão horrorosa, que o problema dele não era ter medo de morrer, ele estava dizendo, eu prefiro partir e estar com Cristo. Mas a humanidade dele disse, Senhor, se der para não morrer com unha por unha arrancada, olho por olho tirado, orelha por orelha puxada, dente por dente arrancado, pedaços do corpo... Pelo menos seria poupado disso, né? Se puder ser mais fácil, é aquela perversa lógica de Calvino, quando depois da vitória dele sobre Servetus, na famosa discussão entre Calvino e Servetus lá em Genebra, depois que Calvino tinha sido expulso da cidade por 5 anos, porque a população deu crédito às mentiras e heresias de Servetus,
e aí depois de 5 anos ele retorna, e aí tem aquele julgamento, onde quem fosse considerado o herege pela ponderação do Conselho de Anciãos de Genebra, que se fundiam com o Conselho de Presbíteros da cidade, quem quer que fosse avaliado herege, iria para a fogueira. E como Calvino foi considerado aquele que venceu a disputa teológica, o opositor iria para a fogueira. Aí ele veio com aquela, e ele disse, não, ó, por que não botam na guilhotina? Porque seria um modo menos dolorido de morrer. Então, ele é acusado até hoje de ter sugerido a troca da fogueira pela guilhotina. Né? Mas o que se ele pudesse... Outra melhor opção, pelo menos, é que vai de eu uma não vez, sei né? se ele tinha o poder de advogar em nome de Jesus e da fé a libertação do opositor e a liberação dele na vida para ele fazer o percurso que quisesse. Eu esperava que ele tivesse. Não sei se ele teve. Não sei se para ele, como um homem daquele tempo e daquela hora, ainda herdeiro cultural de muita fogueira inquisicionista, por mais santo que o indivíduo seja, ele nunca fica muito além da média ponderada da geração dele. Né? Com certeza. Então eu não sei, não quero julgá-lo nem nada, mas supondo que ele tivesse a chance e não tenha usado, ou supondo que ele, tendo a chance, não tenha achado que fosse nobre, conforme as nobrezas da época usar, o que ele estava sugerindo era um mal menor. O que Paulo está pedindo em 2 aos Coríntios é, se der, quando for, Livra-me dessa, pelo menos. que não seja tão suplicioso assim, não é? Como no fim das contas, a morte de João Batista, ela só é horrenda para quem fica, para quem gostaria de significar a existência de João com honras e glórias a ele devidas. Aí o fato de que é uma genitália provocante, um pênis ensandecido, uma amante e mãe vingativa, e é o profeta que é o objeto do suplício, e é degolado e a cabeça é trazida para o bordel palaciano, a interpretação moral fica tão revoltada com a banalização que faz disso um horror. Mas João Batista teve das mortes a menos indolor. Moçada chegou lá, meu amigo, segurou a cabeça e vupo! João Batista na glória dos céus. O resto é apenas a moralização do nosso olhar, que gostaria, mas o pobre do João partiu rico como era. Não sofreu. O grande suplício de João foi a lucidez dele no meio de tanta hipocrisia, enquanto não esteve preso. Não foi o modo de sua morte, isso é só o choque de banalização para nós. Assim como Paulo, segundo a tradição, foi decapitado. Quer dizer, a própria guilhotina, nas perversidades da Idade Média, não é? Ou logo depois da Idade Média, ela foi inventada na França como uma maneira mais humana de matar, justamente por essa rapidez. É chocante para nós ouvir isso, né? Mas ela é extremamente mais humana, não fora o espetáculo público da exibição, do que a cadeira elétrica. Você queimar o indivíduo, como se ou a fazia cadeira elétrica, que ainda está em vigência, o enforcamento, né? A cruz, que ficava dias e dias morrendo. Morte horrível, né? E nem o Filho de Deus. Mas como Jesus morreu na cruz e a cruz para nós é salvação, a cabeça de João Batista num prato é banalização. Né? A cruz não, ela está imantada de todas as significações arquetípicas positivas para nós agora. Né? Então a gente poucas vezes entende que o significado das coisas não são as nossas apreciações visuais, estéticas e as nossas interpretações, e muito menos as nossas projeções daqui para lá. Quer dizer, se a gente for pensar em João Batista,
ele é a antítese do problema cataléptico. Ele é a antítese. Ele é o cara que vapt-vupt, ô, glória! Então, olha, uma terapia talvez fosse boa para tratar do problema cataléptico, da claustrofobia, porque o tema cataléptico é apenas o tema claustrofóbico do nosso amado irmão querido. O Rafael pergunta, Caio. Ah, não, antes de falar, eu queria falar que estou muito feliz que minha irmã Rosa, minha irmã de sangue, pela primeira vez, está aqui com a gente. Maravilha, ó Rosa. Manda um beijo para ela. Tô mandando ali na câmera do Rodrigo. Um beijão para você, tá bom?